Esses dias eu tava tendo uma conversa com a minha mãe. Pra quem não conhece, ela é terapeuta de relacionamentos e sim, foi uma conversa muito acalorada no sentido de amantes. Sim, se você clicou aí na thumb ou pelo título do vídeo, de duas uma, ou até três, quem sabe. Ou você é amante, ou você tem amante, ou você pensa em ter amante. Então, vamos lá. A conversa foi muito acalorada no seguinte sentido: quem é o culpado? A amante ou quem trai? Mas antes de mais nada, se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreva. Eu sou o Rômulo Vitor e aqui eu falo sobre a tríade para o sucesso: desenvolvimento pessoal, relacionamento e finanças. E hoje, mais uma vez, eu vou trazer um ótimo tema aqui para vocês sobre relacionamentos e também um pouco de desenvolvimento pessoal, porque o desenvolvimento pessoal nada mais é do que a formação e criação de, quem sabe, um novo caráter. Nada melhor do que falar sobre desenvolvimento pessoal do que caráter. E vamos ligar, né? Caráter com relação aos amantes e quem faz as pessoas de amantes. Então vamos lá para você tentar entender como que se iniciou a nossa conversa. Inclusive nós tínhamos acabado de sair para uma gravação do canal dela e o que aconteceu? Simplesmente eu cheguei e fiz uma pergunta: quem tem a culpa? O amante ou quem faz a pessoa de amante? Prontamente ela respondeu que era a culpa da amante. Certo? Até aí, ok, tudo bem. Só que isso é um ponto de vista. Eu sempre aqui vou falar para vocês sobre pontos de vistas. Isso demorou muito tempo para eu entender o ponto de vista das outras pessoas. Geralmente, a gente só quer olhar o nosso ponto de vista, porque dói na gente e a dor da gente, ela é a maior de todas. Não importa, porque a gente sabe o que está passando. Então, geralmente, eu olhava só a minha dor, somente uma situação. E vamos tentar entender de quem que é a culpa quando se trata de amante. Vamos para algumas hipóteses. O que acontece? Primeiro, que a amante tem culpa. Ela sabe que a pessoa é casada, ela tem ciência disso e decide se manter nesse relacionamento extraconjugal. Então digamos que de primeira ela já sabe. Quem tem menos caráter? Quem vai atrás ou a pessoa que aceita? A questão aqui é: a pessoa que aceita, que sabe que a outra tá num relacionamento, primeiro que eu já acho errado, e aí a gente vai falar um pouco mais pra frente nessa conversa, que foi o que eu tentei explicar e vou tentar falar aqui com vocês, é que a pessoa que sai de um relacionamento pra procurar um amante, ela já tá errada em primeiro lugar. Isso já é fato, ela a primeira tá errada. E aí você vai entender um pouco mais ao longo da conversa. Mas vamos falar sobre essa que, a priori, logo de primeira, ela sabe que essa outra pessoa tem um compromisso. E quando ela decide manter esse relacionamento, ela também é culpada. Ela simplesmente faz parte desse grupo de pessoas erradas. Ok, isso é um ponto. Segundo ponto, vamos supor que uma pessoa compromissada vai atrás de uma outra pessoa e esconde que ela é compromissada. Ela não tem marca de aliança, enfim, consegue ter ótimos encontros e você nunca vai desconfiar que você é amante. Depois de 6 meses, 1 ano, 2 anos, você descobre que é amante. Você falou: nossa senhora, agora sim, olha só, caí no conto do vigário. E aí o que acontece? Você tem duas opções. Ou você pode continuar o relacionamento, ou você pode dar um basta. Se você descobriu e deu um basta, maravilha, isso é ótimo. Aí vocês vão entender o porquê que eu falo para você não ser amante. Calma, que também vai um pouco mais pra frente. E tem aquela outra questão de você se manter. Se você se mantém, mesmo sabendo depois de 1, 2, 3 anos, 6 meses, seja o que for, 1 mês, você também tá errado em manter essa relação. Agora, quando eu estava conversando com a terapeuta, no caso a minha mãe, ela me explicou que, geralmente, todas as pessoas sabem quando a outra pessoa tem um compromisso. Ainda mais quando se trata de mulher. Porque mulher entende, mulher sabe, parece que homem não sabe esconder que tem um outro relacionamento. Então, aí veio algumas coisas que ela comentou que eu de fato creio que seja verdade isso. E ela trouxe esses fatos que eu tenho certeza absoluta que é verdade. Exemplo, o cara é compromissado, ele vai ter datas que ele não vai passar com você. Vai ter final de semana que ele vai estar com a família. Você nunca vai poder olhar o celular dele, você nunca vai poder mexer no celular dele, às vezes você nem sabe onde que a pessoa trabalha. Enfim, você acaba tendo uma vida meio que secreta com essa pessoa, sabendo, você olha ali os passos, você fala: vixe, isso daqui parece que ele é compromissado. Ah, e essa outra questão aqui, essa outra atitude que ele tá tendo, parece muito que ele é compromissado. Só que você decide
aceitar isso e falar, não, ele nunca mostrou que é compromissado. E aí você não pergunta. E pela falta de diálogo, pela falta de pergunta, às vezes você até pergunta e ele mente. E com essas pequenas atitudes, você percebe que essa pessoa é compromissada. Foi o que eu expliquei pra ela. Ok, eu entendo, existem situações e situações. Porém, recentemente, por exemplo, assisti uma série no qual o rapaz era piloto de avião. Ele era piloto e tinha duas famílias em locais totalmente diferentes. Ele tinha uma esposa e uma filha em um certo local, e outro ele tinha um esposo e um filho em outro local. E depois de 12 anos que ambos, tanto a mulher traída quanto o marido traído, descobriram que esse rapaz tinha duas famílias. Então, é situação e situação. A questão que eu vou explicar aqui pra vocês é a seguinte: no momento em que você descobre e você sabe que é amante, você tem duas opções. Você continua no erro, digamos assim, ou você simplesmente dá um basta e não aceita isso. E agora eu vou explicar pra vocês o porquê que você não deve ser amante, o porquê que você não deve passar por essa situação. E eu falo por experiência própria, tanto dos dois lados, quanto ser o traidor, quanto ser o traído. Sim, eu já fui o traidor e eu já fui a pessoa traída. Inclusive, ambas situações estão ligadas. Eu tinha um relacionamento no qual estava mais ou menos 3 anos e meio. Eu peguei, traí essa pessoa com essa outra pessoa. No momento em que eu traí, ao invés de terminar logo, porque eu sabia que eu queria ficar com essa pessoa, mas eu decidi trair. Foi um erro meu. E eu aprendi com esse erro no decorrer do tempo. Por quê? Depois que esse relacionamento acabou, essa pessoa aqui nunca mais teve paz consigo mesma. Não foi nem culpa minha. Talvez tenha sido por conta do que eu vou explicar, mas por conta do que ela pensava, a nossa vida conjugal acabou. Agora você vai entender o porquê. Se eu tinha um relacionamento de 3 anos e meio e traí essa pessoa com outra, quem me garante que eu não iria trair essa pessoa de novo? Você entendeu? O que passava na cabeça da pessoa que foi a minha amante? Se ela foi a minha amante, se eu largo tudo pra estar com ela, ela pensa, ué, mas ele já fez isso com alguém, por que ele não pode fazer comigo? Então, isso se torna uma bola de neve no qual vai juntando várias coisas, várias mentiras, omissões, enfim, várias coisas que fazem com que não dê certo. Inclusive, é muito difícil uma pessoa largar o seu cônjuge para ficar com o amante. Pode prometer, 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 mas dificilmente ele vai fazer isso. A não ser que essa pessoa engravide, por exemplo. É aquilo, situações e situações. Você entendeu o quanto é ruim você ser amante? Pra você, não tô dizendo pra pessoa. Pra você é horrível ser amante, porque você vai, querendo ou não, me desculpa, mas é a verdade. Você vai pensar sempre que você vai ser traído futuramente. Vamos supor que essa pessoa largue o seu relacionamento e fique com você. Você vai pensar, vai ficar no fundo. No fundo dos seus pensamentos você vai ter essa insegurança, querendo ou não. A não ser que você trabalhe isso. E se você trabalhar isso, meus parabéns. Se não, isso vai te perdurar a vida inteira. E aí é uma coisa que eu digo. O porquê, pra gente finalizar, você não deve ser amante. Não somente por conta disso, mas porque você merece mais. Muitas pessoas, elas aceitam ser amantes porque elas têm problema emocional. É a dependência emocional, às vezes até financeira, com relação àquela pessoa, que aquela pessoa pega, banca você, aquela pessoa pega, te dá migalhas emocionais e você aceita. Com isso, você acha que aquela é a melhor pessoa do mundo. Mesmo que ela tenha um marido, mesmo que ele tenha uma mulher, você aceita porque é cômodo. Só que você nunca vai ser feliz de verdade, você nunca vai ter uma família de verdade. Você vai passar por isso a sua vida inteira? É sério mesmo? Você prefere não construir uma vida sólida com alguém, com filhos, com carreira, com casa, com tudo, seja lá o que for, e viver à custa de outra pessoa que tem uma família e você é simplesmente segunda opção? Ah, mas ele fica comigo muito mais do que fica com a mulher. Ah, mas ela todo dia tá comigo. Até que uma hora ela pode cansar. E se ela não cansar, terminar o relacionamento e ficar com você, volta para aquilo que eu te falei. Você vai ficar com aquilo na cabeça. Ai meu Deus, e se ela fizer o mesmo comigo? Meu Deus, eu conheci ela na academia, e aí eu fui amante dela lá na academia, e quando ela vai pra academia sozinha, será que ela vai ter um outro amante lá? Você entendeu? Como as coisas se interligam? Então você não tem que aceitar migalhas das pessoas.
Você tem que focar em você. Por isso que eu falei lá no início da nossa conversa sobre desenvolvimento pessoal e caráter. Você precisa se desenvolver pessoalmente para parar de ser amante. E você aí que tá querendo ter amantes, que tá querendo pular a cerca, aprendi uma coisa com a vida. É muito mais fácil você falar tchau. É muito mais fácil você falar que não quer. Ah, mas eu tenho filhos. Ah, mas tem a família dela. Ah, mas eu construí várias coisas. Inclusive vai ser um tema aqui para as nossas próximas conversas sobre a desistência. Que sim, as pessoas falam, ah, você não deve desistir, você deve ir até o final. Ah, não é bem assim. A gente vai ter uma conversa sobre isso. E com essas palavras sobre mudança, que você entende que é muito melhor você simplesmente dar um basta. Se realmente é aquela pessoa que você ama, se realmente você encontrou aquela pessoa e quer estar com aquela pessoa, maravilha. Vai lá e termina, acaba. Nenhum relacionamento fica grudado por conta de filho. Isso vai ser uma das piores coisas a se fazer. Por conta de financeiro, por conta de casa, por conta de bens materiais. Você vai deixar de ser feliz com essa pessoa que você encontrou por conta disso? E quando eu digo largar tudo, é porque o seu relacionamento já não tá bom, vocês estão empurrando com a barriga. Geralmente, quando alguém procura um amante, é isso que está acontecendo. E chego à conclusão para vocês. Sim, o mais errado é quem trai. Eu disse para vocês que iria falar agora no final. Sim, quem tá errado é quem trai. Sabe por quê? Para pra pensar comigo. Um amante em algum momento fez algum compromisso com outrem? Em algum momento, quem é amante fez compromisso com Deus, por exemplo, no casamento? Não. Quem fez foi o marido e a mulher. Se o cara buscou um amante, ele já está errado. Foi ele que fez compromisso não só com Deus, casou no religioso, mas compromisso com essa pessoa. Ele falou que ia dedicar a vida dele para essa pessoa. Quem está quebrando a priori com tudo é a pessoa que trai. A amante se torna errada quando ela sabe e vira cúmplice daquilo e aceita. Aí ela tá errada. Então, para finalizar, se a pessoa descobriu que é amante, acaba. Viva algo melhor. Você merece mais. E eu tenho certeza que alguma coisa da nossa conversa você gostou, então deixa o seu like e, é claro, lembre-se, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Nada e nem ninguém tem o poder de me fazer bem ou mal, a não ser que eu permita, inclusive eu comigo mesmo. Então, você entenda que você não pode se permitir ser amante. E você precisa dar o quê? O seu primeiro passo. Primeiro passo para você ter o autoconhecimento e entender que você não merece migalhas.